100 maiores descobertas da história. Biologia. Nossa próxima grande descoberta tenta responder a uma questão central da biologia: como as células formam uma nova vida? Mitose. Ao longo da história humana, isso é bem recente, não é? É. Nós descobrimos o núcleo, as células ao redor do núcleo, que animais e plantas têm células. Isso. E o que aconteceu depois? Bom, depois de um intervalo de uns 30 anos mais ou menos, começamos a ver as células se dividirem. A divisão celular é o processo no qual a célula de uma planta ou animal se duplica. Apesar de os cientistas conhecerem este processo há décadas, o zoólogo alemão Walter Flemming foi o primeiro a descrevê-lo e a publicar seus achados. Este livro foi publicado em 1881. Este livro foi essencial e muito importante na história da biologia celular, porque Flemming descreveu a divisão celular de uma forma que seria aceitável para um jornal moderno. É mesmo? É verdade, eu não estou exagerando. Inclusive, para falar a verdade, os desenhos de divisão celular de Flemming são melhores do que o que vemos em livros escolares modernos, porque os livros modernos tendem a estilizar e a idealizar os desenhos originais da divisão celular. Ele não sabia o que... Ele não sabia o que destacar, não é? Ele não sabia o que destacar, apesar de ter destacado as coisas certas, ou seja, os cromossomos. Então, ele descobriu a divisão celular. Ele não o descobriu, mas provavelmente foi seu mais preciso descritor entre os primeiros que pesquisavam com microscópio. Bom, se ele estava entre os mais precisos, Sim. Você consideraria uma grande descoberta? Ah, com certeza, é fundamental. Porque a descoberta da célula em si como uma unidade estrutural foi, é claro, extremamente importante, mas as células precisam se dividir para que o organismo cresça. Então, a descoberta do mecanismo da divisão celular, ou pelo menos os aspectos físicos do mecanismo dessa divisão, foi a próxima grande descoberta importante. Então, a descoberta de Flemming foi absolutamente essencial para a compreensão do comportamento das células, tanto vegetais quanto animais, apesar de ele ter se concentrado principalmente em animais. Flemming observou o processo da divisão celular de forma muito detalhada, com a ajuda de um novo e potente microscópio e novas técnicas de contraste. Com estas inovações, ele pôde identificar estruturas que mais tarde foram chamadas de cromossomos. Em seguida veio sua grande descoberta. Durante a divisão celular, os cromossomos sofrem uma alteração dinâmica. Eles se dividem em duas partes idênticas, uma para cada célula irmã. Flemming chamou este processo de mitose. Esse é o processo completo de mitose, como ele descreveu em 1881. Na cauda de um girino. Na cauda de um girino, isso. Ele sabia que devia usar uma cauda porque a cauda está crescendo. Na Isso, parte de trás de um girino tem muita coisa acontecendo. Exatamente. Ele sabia que se quisesse ver a divisão celular em detalhes, desculpe a minha falha. Não tem problema, pode continuar. Então, esse era um lugar ideal para se olhar. A divisão dos cromossomos durante a mitose foi uma descoberta pioneira. Ela abriu o caminho para que cientistas começassem a entender como uma única célula pode se tornar um organismo complexo, feito de muitas células que interagem entre si. Meiose. Na época em que Walter Flemming estava estudando o processo da divisão celular, os biólogos já sabiam que a fertilização era o resultado da união de duas células sexuais, espermatozoide e óvulo. O que eles ainda não sabiam era por que estas eram as únicas células do corpo capazes de produzir uma nova vida. O que as diferenciava? A primeira resposta foi fornecida em 1883 pelo zoólogo belga
Edward van Beneden. Van Beneden estudava uma espécie de verme quando descobriu que quase todas as suas células continham 4 cromossomos. As únicas exceções eram as células sexuais dos vermes, o espermatozoide masculino e o óvulo feminino. Estas células tinham apenas 2 cromossomos. Van Beneden observou que quando as 2 células sexuais se encontravam, um grupo completo de 4 cromossomos aparecia no óvulo fertilizado. Mas por que as células sexuais possuíam apenas metade do número dos cromossomos das outras células ainda era um mistério. Então, em 1887, o biólogo alemão August Weismann entrou em cena. Ele conhecia o trabalho de Van Beneden e que mostrava que o espermatozoide e o óvulo tinham um número igual de cromossomos, mas o estudo de Van Beneden não fornecia muitos detalhes sobre a razão de essas células terem menos cromossomos. Ele viu as 2 metades e viu que elas combinavam. Ele viu que as células sexuais tinham a metade do número de cromossomos das células normais, mas não sabia o que tinha acontecido para elas perderem a outra metade. Então Weismann discutiu como isso poderia ocorrer de um ponto de vista teórico. Ele pensou, bom, pode ser que cada um dos cromossomos se divida ao meio e metade vá para um lado e a outra metade vá para o outro. Ou pode ser uma coisa mais complicada. Os cromossomos se misturam e, em vez de se dividirem, eles se separam novamente. Depois de anos estudando o comportamento dos cromossomos, Weismann determinou que, em algum momento, um organismo em desenvolvimento ordena que suas células sexuais fiquem com metade de seus cromossomos. Weismann chamou esta forma especial de divisão celular de meiose. Eu acho que, se olharmos para trás, podemos chamar isso de a era de ouro da biologia. Porque, digamos, são 200 anos entre 1800 e 2000. E antes não sabíamos o que diferenciava uma pedra de um sapo. Certo? Sim. Agora sabemos a diferença entre uma pedra e um sapo. Sim, agora nós sabemos. Então, nesse sentido, respondemos à velha questão filosófica: o que é a vida? Pode não satisfazer a todo mundo, mas eu sinto que estamos bem no caminho. Diferenciação celular. Nossa próxima grande descoberta respondeu a outra questão sobre a biologia da vida. No fim do século XIX, os biólogos sabiam que durante a formação do embrião, as células da maioria dos organismos se diferenciavam. Ou seja, elas recebiam funções para fins específicos no organismo adulto. Braços, pernas, olhos. Mas quando esta diferenciação acontecia? O biólogo alemão Hans Driesch estava determinado a descobrir a resposta. Em um experimento conduzido com ouriços do mar, ele observou que nos estágios iniciais do desenvolvimento do embrião, suas células não se diferenciavam. Elas ainda eram capazes de se transformar em todos os tipos de células. Hoje, os cientistas chamam estas células, que podem gerar vários outros tipos, de células-tronco. Doutora Helen, oi. Para saber mais, me encontrei com Helen Blau, que dirige um centro de pesquisas em células-tronco no Laboratório de Farmacologia Genética da Universidade de Stanford. Muito se fala sobre as células-tronco. Pelo que eu entendi, elas são fertilizadas e começam a se dividir, mas ainda não começaram a formar o que seria a célula do fígado, da unha ou do olho, não é? Isso mesmo. E como você define isso? Nesse ponto, elas são potenciais, têm muita plasticidade, elas podem dar origem a todas as células do organismo. E então alguma coisa muda. Não sabemos o que é essa coisa, mas em algum tempo essas células se destinam a fabricar diferentes tipos de tecidos, e é por isso que temos órgãos como o coração, o fígado e o baço em um adulto. Então a questão é, quão irreversíveis são essas decisões? Sei. Então, eu quis desafiar a ideia
de que as células são irreversivelmente diferenciadas, que quando uma célula forma um fígado, não há volta. Então, demonstramos que elas não eram irreversivelmente determinadas. E ao perturbar o ambiente dentro da célula, é possível ativar genes que nunca foram usados. Isso demonstrou um certo tipo de plasticidade. E é essa plasticidade que estamos tentando usar nas células-tronco. Compreender os mecanismos por trás disso pode nos permitir usar os princípios fundamentais que descobrimos no tratamento de doenças. O que move essas células, o que faz com que se fundam, com que se reprogramem, e isso é ainda mais eficiente, podemos classificar isso como medicina regenerativa. Descobrimos que essas células têm mais potencial do que imaginamos. Então, as células-tronco sanguíneas não só formam o sangue, como também podem viajar através da circulação para ajudar a reparar danos em tecidos como músculos, tecidos cerebrais e no fígado. E isso já foi demonstrado em vários testes. Para entender melhor as novas tecnologias que Helen Blau utiliza para revelar o potencial das células-tronco, ela me mostrou uma experiência em andamento, feita com ratos geneticamente alterados. Ah, por que não? Claro. Então, esse rato é bem incomum. Com certeza, ele tem proteína verde fluorescente em todas as células do seu corpo. Isso porque conseguimos introduzir o gene da água-viva, o gene GFP, nesses ratos. E agora seus tecidos brilham. Podemos ver isso especialmente nas orelhas, olhos e rabo. Mas todos os tecidos são verdes. Isso permitiu que tirássemos as células que brilham e as inseríssemos em outro rato para ver em que tecidos elas atuam. De certa forma, podemos acompanhar o que as células-tronco fazem. É um marcador. É um marcador. Então você só precisa de uma luz ultravioleta. Isso mesmo. Isso não existia antes. A partir disso, podemos acompanhar o destino dessas células, para onde elas vão, no que elas se tornam, de uma forma que não era possível antes. Isso é fantástico.